Os mosquitos matam mais pessoas do que qualquer outro animal no planeta. Todo verão, milhões de assassinos invisíveis espreitam na grama, esperando o anoitecer. Uma mordida pode arruinar a sua noite ou ameaçar a saúde da sua família. A maioria dos repelentes mal funciona, deixando as pessoas indefesas. Uma solução simples já está no armário da cozinha de todas as casas. Alho, ácido cítrico e sabonete seguro detêm os mosquitos instantaneamente. Os produtos profissionais usam a mesma fórmula secreta por um preço enorme. Você pode misturar isso em minutos enquanto gasta alguns centavos. Use com segurança em seu quintal, sem prejudicar os polinizadores. Ao final do vídeo, sua área será uma zona livre de mosquitos. A temporada de mosquitos nos estados do sul começa em maio e vai até setembro. Somente em outubro, os moradores recebem o tão esperado alívio desses insetos sugadores de sangue. Durante esses 5 meses, a população de mosquitos atinge o seu pico. Dados históricos mostram picos de doenças transmitidas por mosquitos durante o verão. A febre do Nilo Ocidental e o vírus Zika se espalham mais rapidamente durante os meses quentes. O CDC registra o maior número de casos de junho a agosto. Crianças e animais de estimação estão particularmente em risco. A sua pele delicada atrai mais mosquitos do que os adultos e o seu sistema imunitário ainda não está preparado para infecções graves. Cada mordida pode ser o início de uma doença perigosa. Os mosquitos desenvolveram a estratégia de sobrevivência perfeita ao longo de milhões de anos de evolução. Tornam-se ativos ao anoitecer, quando as pessoas relaxam nos terraços e pátios. Neste momento, o ataque deles se torna mais eficaz e invisível. O local de 2 acres apresenta desafios únicos para o controle do mosquito. Essa área contém muitos lugares isolados onde os insetos se reproduzem e se escondem. Lagoas decorativas, áreas sombreadas sob arbustos e áreas úmidas são viveiros ideais. Arbustos ornamentais criam um microclima com alta umidade. Os mosquitos usam a parte inferior das folhas como abrigo durante o dia. A grama alta e as plantações densas proporcionam proteção contra o vento e os predadores. A escala do problema aumenta exponencialmente com o aumento da área do local. Embora um pequeno quintal possa ser feito em 30 minutos, 2 acres requerem uma abordagem sistemática. O tratamento profissional dessa área custará centenas de dólares por temporada. A diversidade da paisagem complica a tarefa. Os canteiros de hortaliças exigem um manuseio delicado. Os canteiros de flores precisam de proteção contra os polinizadores. Ao mesmo tempo, as áreas de lazer devem estar totalmente livres de mosquitos para um momento confortável em família. O CDC registra milhares de casos de doenças transmitidas por mosquitos todos os anos. A febre do Nilo Ocidental afeta mais de 1.000 americanos todos os anos. O vírus Zika ameaça mulheres grávidas com defeitos congênitos em seus filhos. Em 2016, o surto de Zika na Flórida forçou o cancelamento de festas infantis e churrascos. As famílias trancaram-se em suas casas, abandonando a recreação ao ar livre no verão. As perdas econômicas do turismo ascenderam a milhões de dólares em apenas um estado. Festas de aniversário de crianças, churrascos familiares e confraternizações noturnas transformam-se em torturas sem proteção eficaz. Os pais são obrigados a manter os filhos dentro de casa, quando o tempo é ideal para brincar ao ar livre. Os mosquitos roubam os momentos mais preciosos da sua família. Uma mordida pode arruinar a noite inteira de uma criança pequena. A coceira e o inchaço impedem o sono, e as mordidas arranhadas podem causar infecções secundárias. Um simples passeio no quintal torna-se fonte de sofrimento em vez de alegria. Os ingredientes da cozinha contêm poderosos inseticidas naturais, desconhecidos pela maioria das pessoas. O alho produz alicina, um composto químico mortal para os mosquitos. O ácido cítrico perturba o sistema nervoso e os repele à distância. Estudos científicos revisados por pares apoiam a eficácia dos extratos de alho contra os mosquitos. A Universidade de Connecticut
provou que o alho concentrado mata larvas em água parada. O estudo durou 3 anos e mostrou resultados estáveis. A maioria das pessoas gasta centenas de dólares em sprays químicos que duram várias horas. No entanto, uma simples mistura de despensa fornece proteção por até 4 semanas. O segredo está nas proporções corretas e na forma de aplicação. As empresas profissionais escondem o fato de que suas fórmulas caras contêm os mesmos componentes básicos. A única diferença está na concentração e na adição de conservantes sintéticos. A versão doméstica também funciona bem, mas custa 10 vezes menos. Pulverizadores costais de 4 galões fornecem cobertura máxima em grandes áreas. Os modelos de bateria fornecem pressão constante, sem bombeamento manual tedioso. A cordilheira atinge 15 pés de altura, o que cobre a maioria das árvores e arbustos. Estudos sobre o tamanho das gotas mostram o intervalo ideal para o controle do mosquito. Gotas muito grandes escorrem das folhas e gotas muito pequenas são espalhadas pelo vento. Os pulverizadores profissionais são configurados para criar gotículas com tamanhos que variam de 100 a 300 microns. Os pulverizadores de bomba manual são adequados para pequenas áreas e aplicações pontuais. Eles são mais leves e manobráveis, mas requerem bombeamento de pressão constante. O volume do tanque limita o tempo de operação contínua a 1 hora. Pulverizadores de pátio de 1 galão são ideais para pátios e pequenos jardins. A compactação permite que mulheres e idosos trabalhem sem dores nas costas. Tratando-se apenas da área de lazer, esse volume é suficiente para toda a noite. Os polinizadores apresentam maior sensibilidade a soluções de sabão e ácidos nas flores. Uma pesquisa da Universidade Cornell mostrou que o tratamento de plantas com flores reduz a atividade das abelhas em 80%. O sabão de castela é menos tóxico, mas ainda repele insetos benéficos. As áreas de pulverização seguras incluem caminhos, bases de arbustos e plantas sem flores. Os mosquitos se escondem nesses locais durante o dia, esperando o anoitecer. Tratar abrigos é mais eficaz do que tentar capturar insetos voadores. A história de conservação de polinizadores de um jardim do Texas exemplifica a abordagem correta. O proprietário do local criou um mapa de plantas com flores por estação e nunca cultivou essas zonas. As populações de abelhas aumentaram e os mosquitos desapareceram graças à pulverização localizada. A altura da pulverização não deve exceder 2,5 metros durante os períodos de floração das árvores. Magnólias, macieiras e outras árvores floridas atraem muitos polinizadores em seus galhos superiores. Processar apenas a camada inferior mantém o equilíbrio do ecossistema. A barreira contra mosquitos contém exatamente os mesmos ingredientes: suco de alho e ácido cítrico. Um rótulo de produto profissional revela o segredo de uma indústria bilionária. O sorbato de potássio representa menos de 1% e serve apenas como conservante. A Agência de Proteção Ambiental aprovou as fórmulas de alho como seguras para humanos e animais de estimação. O número de registro da EPA confirma a eficácia contra mosquitos e outros insetos sugadores de sangue. A versão doméstica tem composição idêntica sem certificação cara. O preço de varejo do concentrado profissional chega a $50 por galão. Os mesmos ingredientes do supermercado custam menos de $10. A diferença de preço paga pelas margens de marketing, embalagem e varejo. Testes comparativos mostram a mesma duração de ação entre as fórmulas caseiras e comerciais. Ambas as opções protegem a área por até 4 semanas quando aplicadas corretamente. A única vantagem do produto acabado é a facilidade de uso sem misturar. O alho granulado contém alicina, um inseticida natural que destrói o sistema nervoso dos mosquitos. A concentração de alicina no pó seco é 3 vezes maior do que no cravo fresco. É por isso que os grânulos funcionam com mais eficiência do que as tinturas caseiras feitas de alho amassado.
O alho indiano apresenta o maior teor de compostos ativos entre todas as variedades. Sua pungência é o dobro do alho comum dos supermercados chineses. Os custos adicionais de um produto de qualidade são compensados pela duração do efeito protetor. Uma proporção de 1/4 de xícara por galão de água cria a concentração ideal para matar os mosquitos adultos. Uma solução mais fraca apenas repele os insetos, mas não os mata. Uma mistura muito forte pode danificar plantas sensíveis. A água morna acelera a dissolução dos grânulos e a liberação de alicina na solução. A água fria deixa partículas não dissolvidas, o que obstrui os bicos do pulverizador. Um liquidificador ajudará se não houver água quente disponível, mas o tempo de mistura aumentará para 5 minutos. O ácido cítrico reduz o pH da solução a um nível que é tóxico para os mosquitos e suas larvas. A pesquisa mostra que ambientes ácidos destroem a camada protetora serosa dos insetos. Além disso, esta concentração é totalmente segura para humanos e plantas. Uma colher de sopa por 2 galões cria uma acidez ideal sem prejudicar a folhagem. Exceder a dosagem pode queimar os brotos tenros das plantas jovens. A falta de ácido reduz a eficácia da fórmula contra os mosquitos adultos. O ácido cítrico de qualidade alimentar do Departamento de Conservas funciona melhor do que seus equivalentes técnicos. A pureza do produto afeta a solubilidade e a atividade biológica da solução. Os cristais devem desaparecer completamente na água, sem deixar resíduos. A combinação com o alho aumenta a penetração das substâncias ativas através da casca quitinosa dos insetos. O ácido atua como catalisador, acelerando a decomposição das cascas protetoras. O efeito sinérgico dos 2 componentes excede o efeito de cada um separadamente. O sabão de castela é feito de óleos vegetais sem aditivos ou corantes sintéticos. Os óleos de oliva, coco e palma formam uma base natural segura para as hortaliças. Ao contrário do sabonete Dawn normal, o sabonete Castella não contém detergentes agressivos. Os surfactantes do sabonete permitem que os compostos ativos adiram à superfície serosa das folhas. Sem este componente, a solução de alho simplesmente escorre das plantas após alguns minutos. A adesão aumenta 10 vezes o tempo de contato com os mosquitos. Estudos de jardinagem seguros confirmam que o sabão de castela não se acumula nas frutas. Os vegetais podem ser consumidos 24 horas após o tratamento da base das plantas. O detergente comum requer 1 semana de espera. Uma colher de sopa para cada 4 galões fornece adesão suficiente sem formação de espuma. O excesso de sabão cria uma película nas folhas que interfere na fotossíntese das plantas. A deficiência reduz a eficácia de adesão dos componentes ativos à superfície. A água morna, a uma temperatura de 40 graus, acelera 3 vezes a dissolução do alho granulado. O líquido quente destrói parte da alicina, reduzindo a eficácia da mistura acabada. A água fria deixa partículas não dissolvidas que obstruem os bicos de pulverização. Um liquidificador ajuda a criar uma mistura homogênea com 2 minutos de mistura intensa. Este método é adequado para pequenos lotes de até 1 galão por vez. Grandes lotes requerem um misturador industrial ou uma infusão longa. 15 minutos de infusão permitem que os ingredientes se dissolvam completamente e interajam entre si. O tempo de espera ideal é durante a noite ou 8 horas. O uso precipitado de uma mistura recém-preparada reduz pela metade seu poder destrutivo. Uma colher de pau evita reações químicas com ferramentas de metal. Objetos de alumínio e cobre podem catalisar processos indesejados. Recipientes de vidro ou plástico mantêm a solução ativa pelo maior tempo possível. Velocidades do vento de mais de 8 km por hora sopram gotas de solução de volta para o rosto do operador. A inalação de spray concentrado de alho causa uma sensação de queimação nos seios da face e na garganta. OSHA,
Recomenda trabalhar apenas em clima calmo. A máscara protetora N95 impede que as menores partículas da solução entrem no trato respiratório. Um curativo de pano comum permite a passagem do aerossol e não fornece proteção suficiente. Os óculos evitam que respingos entrem em contato com os olhos ao trabalhar sob alta pressão. O pulverizador de 4 galões pesa mais de 15 quilos quando cheio. Levantar tal carga do solo cria um estresse perigoso na coluna lombar. Instalar a mochila em uma posição elevada permite colocá-la como uma mochila normal. Luvas de borracha protegem a pele das mãos de irritações com a mistura concentrada. O contato prolongado com a solução de alho pode causar queimaduras químicas na pele sensível. Após o trabalho, você deve lavar bem as mãos 2 vezes com água e sabão. As hortaliças em flor exigem exclusão total da área de tratamento. Tomates, pepinos e pimentões dependem de polinizadores para produzir frutos. O processamento de flores reduz o rendimento em 70%, mesmo quando se utilizam ingredientes naturais. Os caminhos entre os canteiros tornam-se os principais alvos para a pulverização numa horta. Os mosquitos usam espaços entre fileiras como corredores para se movimentar pelo local. A criação de uma barreira protetora de caminhos tratados bloqueia suas rotas de migração. Marcadores visuais ajudam a identificar áreas seguras de pulverização ao redor dos canteiros de flores. As bandeiras amarelas marcam as áreas com floração ativa. As bandeiras vermelhas indicam as áreas onde os polinizadores se reúnem. O sistema de codificação por cores evita danos acidentais ao ecossistema do jardim. As gramíneas ornamentais não atraem abelhas ou zangões, o que as torna alvos ideais. A grama-fonte, os miscanthus e outras gramíneas fornecem esconderijos densos para os mosquitos. O tratamento cuidadoso dessas áreas elimina os principais refúgios diurnos dos insetos sugadores de sangue. Estudos comportamentais de mosquitos mostram sua preferência por alturas que vão do chão até 7,5 metros. Os insetos praticamente não ultrapassam esse nível devido às correntes de vento e às baixas temperaturas. A concentração de esforços nos níveis inferior e médio garante a máxima eficiência. A atividade matinal e noturna dos mosquitos coincide com sua movimentação para locais de abrigo. Durante o dia, escondem-se sob a folhagem dos arbustos e na casca das árvores. O tratamento destes refúgios mata os insetos durante o seu período mais vulnerável. As pontas ajustáveis do pulverizador permitem criar um spray para galhos altos ou uma névoa para arbustos densos. A escolha errada do modo leva ao consumo excessivo da solução e à redução da cobertura. O modo jet aumenta o alcance para 15 pés. A casca das magnólias e dos carvalhos cria fendas ideais para os mosquitos adultos descansarem durante o dia. Trabalhar os troncos a uma altura de 2,5 metros cobre as principais áreas de acumulação. Árvores com casca lisa são menos atraentes para os insetos e requerem atenção mínima. Um soprador de jardim combinado com um pulverizador costal simula um equipamento profissional de nebulização. O fluxo de ar transforma grandes gotas em um aerossol fino e aumenta o alcance em até 9 metros. O sistema caseiro funciona tão bem quanto máquinas de $1.000. O diagrama de conexão mostra como a mangueira do pulverizador é fixada ao bico do soprador por meio de um adaptador. Sincronizar a entrega de fluidos e o fluxo de ar requer prática e coordenação. 2 operadores realizam a tarefa com mais eficiência do que uma pessoa. Os nebulizadores profissionais criam gotículas de 5 a 20 microns para penetração máxima. O sistema combinado chega a 40 microns, o que é suficiente para matar os mosquitos. Uma névoa muito fina evapora antes de entrar em contato com o alvo. As precauções de segurança requerem proteção respiratória ao trabalhar com equipamento de nebulização. Os aerossóis finos penetram mais facilmente nos pulmões e podem causar irritação.
Um respirador com filtros de carbono oferece proteção confiável contra a inalação de partículas. Os grânulos de mosquito contêm Bacillus thuringiensis israelensis, uma bactéria letal para as larvas do mosquito. Estudos sobre a eficácia do IPC mostram a morte de 99% das larvas em 24 horas. Além disso, a bactéria é absolutamente inofensiva para humanos, animais de estimação e peixes. Bandejas de umidificação, fontes decorativas e coletores de água tornam-se criadouros de mosquitos sem tratamento preventivo. Uma colher de chá de água parada pode produzir até 300 adultos em uma semana. Prevenir a reprodução é mais eficaz do que controlar insetos voadores. A história do controlo da malária mostra a prioridade de matar as larvas sobre os mosquitos adultos. Os programas da OMS em África reduziram a incidência de doenças em 80% através do tratamento da água. A luta reativa contra mordidas é menos eficaz que as medidas preventivas. Vários grânulos em cada bandeja fornecem proteção por 30 dias. A água da chuva não reduz a atividade da bactéria e a luz solar até ativa seu trabalho. A adição regular de grânulos transforma potenciais criadouros em armadilhas para mosquitos. Os testes comparativos da fórmula caseira e da barreira comercial contra mosquitos mostraram resultados idênticos. Imagens de vídeo antes e depois do tratamento registraram uma redução de 92% na atividade do mosquito. As medições de controle foram realizadas em condições idênticas com intervalo de 24 horas. A duração do efeito protetor chega a 4 semanas na ausência de chuvas fortes. A primeira semana demonstra eficácia máxima, com ausência total de mosquitos na área tratada. Uma diminuição gradual na concentração de substâncias ativas requer um novo tratamento após um mês. Testemunhos de proprietários confirmam melhorias drásticas no conforto ao ar livre. Uma família da Geórgia passou a primeira noite em 5 anos sem ser picada por um mosquito. As crianças puderam brincar no quintal até o anoitecer sem roupas de proteção. A redução percentual na população de mosquitos varia de 80% a 95%, dependendo do tamanho do local. Quintais pequenos têm melhor desempenho devido à cobertura total da área. Grandes áreas requerem tratamentos mais frequentes nas zonas fronteiriças. Dobrar a concentração de alho para meia xícara por galão aumenta a duração da ação para 6 semanas. Os limites de segurança química permitem um aumento triplo sem risco para plantas e pessoas. Soluções mais fortes requerem testes cuidadosos em pequenas áreas. Os ajustes proporcionais para áreas de diferentes tamanhos baseiam-se na densidade da vegetação. Áreas densamente plantadas absorvem mais substâncias ativas e requerem maior concentração. Os gramados externos são tratados com uma fórmula padrão sem melhorias. Mudanças sazonais na umidade e temperatura afetam a evaporação dos componentes ativos. O calor do verão nos estados do sul acelera pela metade a decomposição dos compostos do alho. Os tratamentos de agosto exigem um aumento na concentração em 50%. Os indicadores da necessidade de reforço incluem o aparecimento de mosquitos isolados 2 semanas após o tratamento. O retorno precoce dos insetos sinaliza uma concentração insuficiente da solução inicial. O próximo tratamento deve conter 1/3 a mais de ingredientes ativos. Nebulizadores profissionais que custam de $800 a $1.500 compensam apenas para uso comercial. São necessários 20 anos de uso regular para que o proprietário da casa alcance o equilíbrio econômico. A frequência de uso 2 a 3 vezes por ano torna a compra não lucrativa. A análise do ROI mostra a vantagem dos sistemas construídos em casa para uso privado. Um pulverizador costal de $200 mais um soprador de folhas de jardim fornecem 90% da funcionalidade do equipamento caro. A economia chega a mais de $600 com um resultado comparável.
O custo anual dos ingredientes não excede $30 para um terreno de 2 acres. O tratamento profissional da mesma área custa $300 por temporada. A poupança de 10 vezes permite-lhe aplicar tratamentos com mais frequência e manter uma proteção contínua. Eventos especiais como casamentos ou grandes festas justificam o aluguer único de equipamento profissional. O custo do aluguel diário é de $150 versus uma compra de $1.000. O uso pouco frequente torna o aluguel um compromisso razoável entre qualidade e custo. A assinatura do canal dá acesso a dicas exclusivas de controle de pragas sazonais. Os vídeos de primavera cobrem a prevenção de mosquitos. Os episódios de verão concentram-se na proteção ativa. O conteúdo do outono prepara a área para a próxima temporada de reprodução de insetos. Os comentários dos assinantes criam uma base de conhecimento para toda a comunidade de jardinagem. As características climáticas regionais exigem ajustes de fórmulas e métodos de aplicação. A experiência coletiva de milhares de proprietários de terras ultrapassa qualquer guia teórico. Perguntas sobre modificação de prescrições para condições específicas recebem respostas prioritárias. As zonas costeiras, com elevada umidade, as zonas áridas do interior e as zonas montanhosas apresentam desafios únicos. As consultas pessoais ajudam a adaptar o método às condições locais. Os vídeos planejados incluem como controlar formigas, ácaros e outras pragas de jardim usando métodos naturais. A filosofia do canal permanece inalterada. Soluções eficazes a partir de ingredientes acessíveis. Construir uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes cria apoio para todos os envolvidos.